Censura nos veículos de comunicação. Então, vocês viram comigo que para eu fazer, para podermos fazer um parágrafo conclusivo, basta termos o tema, a tese e os argumentos. Se eu ficar olhando a redação na íntegra, a visualização faz com que eu tenha dificuldade na formatação do último parágrafo. Portanto, quando você chegar, fiz lá novamente frisando isso, fiz meu primeiro parágrafo de introdução, fui para o desenvolvimento, explorei o primeiro argumento, finalizei. Fui para o segundo parágrafo, desenvolvimento, terceiro, explorei o segundo argumento, finalizei. Antes de abrir a conclusão, eu coloco ao lado qual foi a minha tese, qual foi o meu tema, o tema dado pela banca, quais foram os argumentos. Juntando todos esses elementos, eu tenho assunto, eu tenho embasamento para fazer minha conclusão. Então, o que eu preciso para fazer a conclusão? Do tema, a censura nos veículos de comunicação. Da tese, é notório que a censura não é o melhor meio para impedir os exageros e a falta de ética dos veículos de comunicação. E dos argumentos. Qual seria o primeiro argumento? Ela fere a liberdade, sua história está ligada à ditadura e o melhor caminho entre os profissionais seria o debate. Pessoal, veja você, se juntarmos isso aqui, unirmos esses elementos, nós temos o primeiro parágrafo. É notório que a censura não é o melhor meio para impedir os exageros e a falta de ética dos veículos de comunicação. Aí vai lá, dentre tantos fatores relevantes, temos 2 pontos. A liberdade de comunicação, que passa a ser cerceada, não esquecendo a sua história, que está ligada à ditadura, e lembrando que o melhor caminho seria o debate. É meu rascunho, se não tiver bom, vou passar limpo. Só que eu já tenho a introdução, o tópico frasal de é notório até a comunicação, elemento de coesão dentre tantos fatores relevantes temos, e a apresentação dos argumentos. É óbvio, se eu estou apresentando 3 argumentos, a minha dissertação vai ficar com quantos parágrafos? 5. Um para a introdução, um para cada desenvolvimento, um para cada argumento no desenvolvimento e um para o fechamento. Então, eu já tenho elementos necessários para poder fazer a minha conclusão. Como é que eu vou fazer a minha conclusão? Eu vou retomar a primeira frase da redação, que está aqui, que é a tese, o tópico frasal, e menciono os argumentos numa segunda frase dentro da conclusão. Se eu quiser engrandecer, eu cito um algo a mais. O tal do comentário enriquecedor. Esqueci de algo no desenvolvimento. Posso acrescer aqui, que é ou apresentando uma solução para o problema abordado. Vejamos como fica. Mudamos o elemento de coesão, como se vê. Então você pode usar o dessa forma, o diante disso, como se vê, o que você se sentir melhor. Não esqueça que sempre seguido de vírgula. Novamente, vamos dar um exemplo com conclusão proposta. Pode-se observar que a censura não é o método mais eficaz para resolvermos o problema da falta de ética nos meios de comunicação. O que foi retomado aqui? O que foi retomado? É notório que a censura não é o melhor meio. Retomou-se a tese com outras palavras. Como se vê, pode-se observar que a censura não é o método mais eficaz para resolvermos o problema da falta de ética no meio de comunicação. A censura tende a ideologias ditatoriais, falando de um dos argumentos, nos remete a um passado desastroso em todo o país. Desse modo, agora vem o fechamento do parágrafo. A gente usou como se vê para abrir a conclusão e mais um elemento para fechar o parágrafo. Quando o avaliador visualizar sua dissertação, no mínimo, ele vai dizer, esse aluno, esse candidato, já teve aulas de técnica de redação. A maioria escreve com amontoado de ideias confusas. Então, o seu ponto primordial é organizar o texto. Lembre-se, você não é escritor. O avaliador não quer um escritor. Ele quer, se você sabe passar para o papel toda a ideia apresentada numa forma coerente, numa forma coesa. Então, quando isto é visualizado pelo avaliador, ele sabe que você já teve aula de técnica de redação. Desse modo, melhor seria o debate entre os diversos segmentos envolvidos e a ética como elemento norteador das questões. Um fechamento muito bom. Ele utilizou, olha aqui pessoal,
né, nós utilizamos o que foi apresentado na redação. O ideal é, como eu disse, você faz os 3 parágrafos iniciais e coloca ao lado a tua tese e os argumentos, porque isso facilita. Foi dito que a censura não é o melhor meio para impedir, ela fere a liberdade, está ligada à ditadura e o debate é o melhor caminho. Com outras palavras, isso foi utilizado na conclusão. Como se vê, pode-se observar que a censura não é um método mais eficaz para resolver um problema da falta de ética no meio de comunicação. Retomou-se a tese. A censura atende a ideologias ditatoriais. Retomamos um dos argumentos. E remete a um passado desastroso, que é a ditadura. Desse modo, o melhor caminho seria o debate. Usou um dos argumentos para dar a proposta de solução entre os diversos segmentos envolvidos e a ética como elemento norteador das questões. Tudo o que se pede para uma boa conclusão foi utilizado aqui. Elementos de coesão, retomada da tese e citação dos argumentos como proposta de solução. Então, recapitulando, 2 tipos de conclusão que temos. Conclusão resumo, quando eu retomo a tese e apenas cito os elementos, e conclusão proposta, quando eu dou algo a mais, quando eu apresento um comentário enriquecedor, uma solução para o problema abordado. Nunca na primeira pessoa do singular, não esqueçam, ou terceira pessoa do singular, ou primeira pessoa do plural. E aí, agora vamos trabalhar o que importa para o fechamento. Lincoln, eu queria ter uma noção, né, de uma redação pronta para saber como a gente segue, como a gente faz. Primeiro, eu vou trabalhar com vocês aquilo que é muito importante, está na planilha de correção de qualquer concurso público, de qualquer vestibular, inclusive do Enem. Né? A planilha ela é única e este elemento aqui, ó, coesão, junto com este elemento, coerência, são fundamentais para a feitura de um texto dissertativo. Né? Vocês já viram comigo a introdução, mais ou menos 5 linhas, os para-desenvolvimento, cada um com mais ou menos 8, e a conclusão com mais ou menos 5 linhas. Mas nada vai ficar organizado se você não utilizar de forma adequada os termos de coesão. Quem seriam esses termos de coesão que o Lincoln menciona tanto? Os termos de coesão, eles são fundamentais para você montar essa estrutura aqui de 1º, 2º, 3º e 4º parágrafos. Antes de falarmos nessa estrutura, que eu faço até uma brincadeira, eu digo tipo argumentativo básico, feijão com arroz. Quer dizer, você não deve fugir muito à estrutura. Lincoln, eu posso usar um renotório o quê? Eu posso usar o além de... Pode não, você deve usar esse elemento de coesão. A maioria escreve com amontoado de ideias confusas. Quando você organiza o texto e apresenta esses termos, o avaliador, no mínimo, vai evidenciar que você já teve aula de técnicas de redação e vai valorizar seu texto. Então, antes de entrarmos nessa correlação, eu vou mostrar a vocês, de forma bem objetiva, o que é a coesão e o que é a coerência. Coesão e coerência. O que é a coesão? Seria o quê? A ligação, né, adequada entre os termos de um texto feita por palavras ou expressões. Quem seriam essas palavras ou expressões que vão fazer essa ligação entre os termos de um texto? A gente não pode esquecer, né, que existem elementos coesivos na nossa gramática tradicional. Por exemplo, preposições. As preposições servem para unir. Se eu pego a palavra casa e a palavra madeira, está faltando algo. Casa de madeira. Se eu pego o verbo precisar, preciso ajuda. Imagina, preciso ajuda. A gente até entende, mas está faltando algo. Preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, a preposição é fundamental nos elementos coesivos, como elemento coesivo. As preposições, os pronomes relativos, né? O que, o qual, que retomam elementos anteriormente expressos.
o esse, o este, o aquele. A gente viu ainda há pouco na conclusão desse modo, dessa forma. Olha o esse aí aparecendo. Além das preposições, dos pronomes, as conjunções. É notório que, esse que é uma conjunção subordinativa integrante, por isso não cabe vírgula. É notório que vocês vão aprender a fazer uma redação, né, uma dissertação em língua portuguesa. É notório que vocês vão aprender a fazer uma dissertação em língua portuguesa. Não há vírgula. Sabe-se que a violência muda o comportamento das pessoas. Imagina se eu falar, sabe-se que, vírgula, a violência... Já estou cometendo um erro grosseiro. Então, sabe-se que vai ter um sujeito posposto aí. O que se sabe? Isso, que a violência influencia o comportamento das pessoas. Então, conjunções e advérbios são os principais termos de coesão. Não vamos esquecer de expressões. Esses elementos se unem a outras palavrinhas formando uma expressão. Sabe-se que, o verbo junto com que. Além disso, o isso junto com além é da preposição de. Então, termos de coesão são os elementos de quê? De ligação. Só que eu não posso sair utilizando, né, colocando esses elementos aleatoriamente. Porque senão não vai haver o quê? Coerência. O que é a coerência? O sentido correto, muitas vezes, né, esse sentido adequado, podemos dizer assim, correto, né, muitas vezes, na verdade, vou retirar esse muitas vezes aqui, o sentido correto dado pelos termos de coesão. Por que eu iria colocar o muitas vezes aqui? Lincoln, de repente, se eu não quiser utilizar uma preposição pronome, isso pode acarretar um erro gramatical. Então, eu não vou colocar o muitas vezes. Você vai ter que utilizar esse termo de coesão para poder apresentar o quê? O sentido adequado, o sentido o quê? Correto. Então, um exemplozinho. Eu pego a expressão além disso. Eu posso abrir meu segundo parágrafo com além disso? Não. Além disso o quê? Só houve a introdução. Agora, eu posso abrir meu terceiro parágrafo da redação com além disso? Corretamente. Porque aí o além disso, além do quê? Além do que eu disse onde? No segundo parágrafo. Eu posso abrir o terceiro parágrafo de minha dissertação com por outro lado? Maravilha. O tema é polêmico. Estamos falando sobre a contratação de médicos estrangeiros para o Brasil. O governo é a favor e os médicos brasileiros são contra. Então, no segundo parágrafo eu falo a favor da contratação, no terceiro contra. Como é que eu abro o terceiro parágrafo? Por outro lado, vírgula. No terceiro, eu não posso abrir o segundo parágrafo da dissertação por outro lado. Porque, por outro lado, o quê? Eu só fiz a introdução, mas o terceiro parágrafo eu posso. Então, eu já tenho que saber de cabeça quais elementos de coesão eu utilizo na abertura dos parágrafos. Eu abro minha redação com é notório que, ou é consenso que, treino com 2 ou 3, observa-se que. Vou abrir meu segundo parágrafo com sabe-se que, é necessário ressaltar que. Vou abrir o terceiro parágrafo, se não forem ideias opostas. Além disso, vírgula. Se forem ideias opostas, por outro lado, vírgula. E minha conclusão, eu escolho um diante disso, desse modo, como se vê, não importa a redação, eu abro. Lincoln, vou ficar um pouco robotizado na feitura do texto dissertativo? Pessoal, a ideia aqui é que vocês sejam aprovados no concurso público. Eu não quero fazer de ninguém um escritor. A ideia é a aprovação. Então o avaliador vai pegar seu texto dissertativo, margens regulares, grafia legível, ele apresentou tópico frasal e os argumentos. Explorou o primeiro argumento no segundo parágrafo com exemplos, dados e fechou. Explorou o segundo argumento no terceiro parágrafo com exemplos, dados e fechou. Foi para a conclusão, retomou o tema e apresentou uma proposta de solução. Pronto, é isso. Agora, os elementos de coesão dão algo a mais ao texto, uma progressividade de ideias. Então, fundamental o uso. Não se preocupe, Lincoln, todos vão utilizar o é notório, ainda mais depois desse português aí, né, virtual, essa aula online, como elaborar uma redação em 40 minutos, o Brasil inteiro vai usar o é notório o quê? Lembre-se que as redações só são corrigidas 3 vezes o número de vagas. Então, a grande maior parte, 90%,
as redações não serão corrigidas. Então você é um grãozinho de areia na praia de Copacabana. Não tenha medo, não tenha receio de utilizar os elementos de coesão, que os mesmos darão o quê? Coerência, o sentido correto, né? Dado pelos termos de coesão, valorizando ainda mais a união dos termos. Esse sentido correto é aquilo que eu falei. Eu não vou sair utilizando elementos de coesão aleatoriamente. Imagina, meu primeiro parágrafo, é notório que. Aí meu segundo, é necessário ressaltar que. Aí o terceiro, é preciso frisar que. Essa repetição acarretaria num erro gramatical e, consequentemente, num erro de coesão, num erro de coerência. Então, voltando aqui aos termos de coesão, esquema dissertativo, né, básico, tipo argumentativo básico, o feijão com arroz. Então nós vamos ter 4 parágrafos. Minha preferência é de 4 parágrafos com 2 argumentos. Quem é prolixo, quem escreve demais, dá uma relaxada. Tenta fazer com 4. Se não conseguir, no máximo 5. No máximo 5. Lembre-se, nunca a redação, a dissertação vai ter 3 parágrafos. O desenvolvimento é maior do que a conclusão e a introdução. Então, meu primeiro parágrafo, não vamos esquecer, vai girar em torno de 5 linhas. O que vai conter o meu primeiro parágrafo? Tópico frasal e apresentação dos argumentos. Meu segundo parágrafo vai girar em torno de mais ou menos 8 linhas. O terceiro também, mais ou menos 8 linhas. E o quarto parágrafo, que é a conclusão, mais ou menos 5 linhas. Isso aqui é uma estrutura que a gente chama de estrutura tripartite. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A língua é muita matemática. Isso vai sair naturalmente se vocês seguirem as orientações do nosso cursinho de redação. Por isso, saiba como elaborar uma redação em 40 minutos. Algumas coisas você já tem que estar pronto para a hora do texto. Elementos de coesão, o que eu vou escrever na primeira linha, na segunda, como é que eu vou fechar. Então, o parágrafo introdutório é muito simples. Abro uma frase com uma afirmação inicial, que é o tópico frasal, né, contendo a tese, e apresento o quê? 2 argumentos, ou 3. Vou para o segundo parágrafo, retomo o primeiro argumento mencionado, apresento exemplos, dados justificativos. Vou para o terceiro parágrafo, retomo quem? O segundo argumento mencionado, que é o argumento secundário, exemplos, dados justificativos, fechamento. Vou para o terceiro, para o quarto parágrafo e retomo a tese, olha lá, retomada da tese, e apresento uma proposta de solução. Esta estrutura pré-moldada é chamada estrutura tripartite, introdução, desenvolvimento e conclusão, acaba facilitando o avaliador. Então, isso é muito bom. E para treinarmos e trabalharmos coesão e coerência, o que fiz? Peguei uma redação de uma aluna e retirei os elementos de coesão para podermos preencher e para podermos dar o quê? Coerência ao texto. Vejamos a redação que retirei de uma aluna que vai nos ajudar no entendimento do que é coesão e coerência. Primeiro, o tema básico para essa redação que a aluna fez, né, foi: as estatísticas revelam que a cada década o número de pessoas que assumem serem gays aumenta substancialmente. Por isso, cada vez mais se cogita a possibilidade de se oficializar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que você pensa a respeito? As bancas adoram fazer perguntas diretas para, vamos dizer assim, induzir o candidato a respondê-las. Eu acho. Jamais. Você, em cima deste assunto, você vai montar uma tese, uma frase inicial, um tópico frasal e vai expor os argumentos. Essa tese pode estar implícita, os argumentos podem estar implícitos, mas a ideia é que eles sejam apresentados de forma clara e objetiva. Então, primeiro nós vamos refletir sobre o tema. Qual é o assunto? A união entre casais do mesmo sexo. E a possibilidade do quê? Do casamento. Se ele pergunta o que você pensa a respeito, é um tema polêmico. Ótimo para a gente trabalhar aquela introdução, tese, causa-consequência, positivo ou negativo, aspectos favoráveis e contrários. Muitos são a favor da união, da oficialização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos são contra, e a aluna fez isso. Ela abriu uma introdução, caráter generalizador, depois apresentou um aspecto contrário, depois apresentou um aspecto a favor e fechou o texto. O que eu fiz? Eu retirei os elementos de coesão para a gente poder preencher. Atenção, na dissertação a seguir existem algumas lacunas.
preencha-as adequadamente, dando coesão e coerência ao texto. Então, o assunto é a união entre casais do mesmo sexo. Vejamos, não houve título. Não vamos esquecer que o título, você só vai colocar título em sua dissertação se o mesmo for exigido. Se não for exigido, você começa da linha 1. Era como se aqui fosse a linha número 1 da redação. Você começa da linha 1. Então, quando você tem uma estrutura de uma folha de redação, ela tem uma margem aqui, e aí passa a ser numerada e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5. Então, Lincoln, eu começo da linha 1, dou o espacinho, apresento o elemento de coesão, não coloco o título. Se a banca exigir o título, eu coloco ele centralizado e começo da linha 2. Mas o título não conta como linha. O número de erros, ele é dividido pelo número de linhas. Então, se eu escrevo 30 linhas na minha redação e tenho 5 erros, meu amigo escreveu 22 linhas e comete 5 erros também. Quem é que errou mais? Ele, porque escreveu menos. O ideal é que você escreva até a linha limite. Se a banca te dá 30 linhas, até 30 linhas para fazer a dissertação, vai 29, 28, 30 linhas. É o ideal. Os alunos que fizeram isso conseguiram quase que nota máxima. É lógico, sem apresentar os erros. De repente você fala assim, poxa, Lincoln, quanto mais eu escrevo, mais possibilidade de errar eu tenho. Não, aí também não pode pensar assim. Você tem que organizar seu texto com os esquemas apresentados para seguir até a linha 30. Então, linha número 1 apresentada ali. O que falta? Preencher com os elementos de coesão. Já sei que vocês vão pensar. Vamos começar lá com o quê? Com aquele tradicional, né? É notório que... Aí é brincadeira, mas serve. Nesse caso aqui, é mais difícil que você está colocando um elemento de coesão na redação de outra pessoa. Mas se formos utilizar aqui, é notório que os vários dos preconceitos... Aí se eu coloco o que aqui? Estarei cometendo um erro de repetição, de redundância. É notório que vários dos preconceitos que caracterizam a nossa sociedade... Cabe o que? Só que estaria cometendo uma redundância. Esse que aqui é conjunção integrante e este é pronome relativo. Lincoln, eu tenho uma alternativa? Tenho. Ou eu coloco uma palavra similar com o mesmo significado, no caso que está retomando o preconceito, que seria um outro pronome relativo. E aí colocaríamos aqui, colocaríamos aqui preconceitos, então os quais. Aí daríamos coerência ao texto, daríamos coesão. É notório que vários dos preconceitos, os quais caracterizam a nossa sociedade ao longo de sua história, têm sido pelo menos amenizados neste século. Então, um ponto aí generalizando os preconceitos. Até agora não entrou no assunto de união entre casais do mesmo sexo, mas está dentro desta afirmação inicial. A mulher, por exemplo, outrora destinada exclusivamente aos afazeres domésticos, hoje cada vez mais participa da responsabilidade do lar. Cita a mulher como comparação, que no passado havia um preconceito e hoje ela evoluiu perante a sociedade. Há algumas questões, aí aqui 2 vírgulas, o ideal seria utilizar um elemento, né, contraditório, que dá a ideia de oposição. Há algumas questões, todavia, no entanto, que ainda se cercam de críticas e reservas. A mulher hoje já avançou na sociedade, mas há algumas questões, todavia, entre vírgulas, que ainda se cercam de críticas e reservas, devido à sua natureza delicada. Aí agora ele vem para o ponto-chave, aquilo que ele vai discorrer na dissertação. É o caso, sem dúvida, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que eu escolhi esta redação de uma aluna como exemplificação de coesão e coerência? Ela fez o contrário do que aprendemos. Ela colocou o tópico frasal onde? A frase norteadora da dissertação no final. Não importa. O ideal é que o primeiro parágrafo, né, tenha o que você vai relacionar como elemento argumentativo no segundo e terceiro parágrafo. Por isso o nome tópico frasal, por isso o nome afirmação inicial. Então sabemos agora que o assunto é o quê? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assunto polêmico. Por que não fazer a dissertação com aspectos favoráveis e contrários? Ou contrários e favoráveis, positivos e negativos. É aquela chamada introdução tese, né? Então,
Vou abrir meu segundo parágrafo da redação. Se eu utilizo o é notório que para abrir o primeiro, eu utilizo, sabe-se que... Não vamos esquecer que o espaço do parágrafo tem que ser único aqui, ó. Às vezes o aluno ele pega uma canetinha, um lapisinho, marca para poder ficar na mesma direção. Né? A gente fala 2, 3 dedos, depende do tamanho do seu dedo. É um espaço tradicional, que é a definição de parágrafo, ligeiro afastamento do lado esquerdo da folha. Não fiquei repetitivo, não comecei com é. Sabe-se que a sempre tão influente Igreja Católica, por exemplo, afirma que a união entre casais do mesmo sexo é um pecado imperdoável. Você lembra que na argumentação que comprova um fato são exemplos, dados, justificativas? Posso escrever a expressão, por exemplo, na minha redação? Óbvio, esclarece a relação de entendimento na argumentação. Então, sabe-se que a sempre tão influente Igreja Católica, por exemplo, afirma que a união entre pessoas do mesmo sexo é um pecado imperdoável. Forte, né? Então, estamos vendo que agora o posicionamento é contrário. Só isso é pouco para provar que o casamento entre pessoas do mesmo sexo você está sendo contra. Então você precisa de algo a mais, de mais argumentação. Para boa parte dos especialistas, a psique, então o estrangeirismo, entre aspas, seria eliminar a possibilidade de uma correção de uma anomalia. A possibilidade de uma correção de uma anomalia. E aí vem... Muitos sociólogos questionam, que elemento que eu coloco aqui? São 3 itens, presta atenção, pessoal. Primeiro está dizendo que a Igreja Católica é contra, segundo está dizendo que é uma anomalia, e terceiro, que o sociólogo questiona a possibilidade dos indivíduos congêneres, uma vez casados, virem a adotar filhos, os quais poderiam desenvolver também a homossexualidade. Então são 3 elementos. Eu vou lá e utilizo o elemento de adição. E ainda, vírgula... Estou somando, né, a contrariedade da Igreja Católica, né, a possibilidade de ser chamado de uma doença, né, como há pouco aí se falou na cura gay, está dizendo que é uma anomalia, absurdo, mas ali você não tem que colocar a sua opinião pessoal, você tem que colocar o que os outros acham contra e a favor. É o processo generalizador. E o terceiro, que os sociólogos questionam uma futura possibilidade de indivíduos congêneres, uma vez casados, virem adotar filhos, os quais poderiam desenvolver também a homossexualidade. Então esse foi o parágrafo contrário. Abri com sabe-se que e usei ainda para somar. Agora vamos para o terceiro parágrafo da redação, que é o parágrafo que fala a favor. Então abri minha redação com o notório que, sabe-se que...